Então agora nós vamos falar um pouco de que forma, uma outra coisa importante para a saúde da civilização é a imagem que as pessoas dessa própria civilização têm, né, o conceito que elas têm do que é o homem, do que é a pessoa. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Na terceira parte do livro, que é o que daí eu já vou me basear nessa palestra, eu vou pegar dois capítulos, o primeiro e o segundo. O primeiro é Cristianismo e Dignidade, ou seja, qual foi a contribuição católica para a visão de homem, né, no mundo, né, e Cristianismo e Filosofia, que é o contrário do protestantismo. A religião católica vê a filosofia como amiga. A filosofia ela vai confirmar, ou pelo menos vai ajudar o homem a abraçar a fé, o que é uma coisa muito boa, diferente do protestantismo. E como a gente viu, como passa, o Lutero nega, discrimina, né, despreza a razão humana, né, ele acha que a filosofia é serviço do diabo. Que irônico. A gente viu que ele foi usado pelo diabo para fazer a bola de neve da crise. Pois bem, daí então nesse capítulo de Dignidade e Cristianismo, o padre Daniel Franca começa dizendo o seguinte: a volatilização progressiva da ideia de Deus e a divinização deformadora da ideia do homem deram nesta visão falseada das coisas, responsável no domínio profundo da inteligência, pela crise da civilização contemporânea. Não pode subsistir a dignidade do homem onde não adora a majestade de Deus. Isso aqui tem a ver com aquele desencadeamento, né, que chega numa hora. Porque o que o Lutero fez? O Lutero montou, tanto Lutero quanto Descartes, o que eles fizeram? Lutero montou sua teologia no baixo do eu acho. Lutero foi excomungado, a igreja não serve. Lutero ia contra o magistério da igreja, o magistério não é infalível não, ele é falível. Então ele sempre do contra, ou seja, qual era o critério de verdade? Ele, individualismo, certo? Ora, disso aí, o que aconteceu? Ele era um abençoado, né? Ele era um Maomé, né? E daí isso aí caiu o quê? Da tirada do Deus como centro do mundo para colocar o homem. O racionalismo é isso. Né? Não é o homem, mas a razão do homem. Né? Fruto do idealismo como foi visto. Se colocar o homem no centro como um novo Deus, a própria dignidade do homem é afetada com isso. Para pior, paradoxalmente. O homem se coloca numa importação maior do que ele tem, esquecendo de Deus, e isso degrada a dignidade do homem. Então é isso que vai ser mostrado nessa palestra agora. Né? Eu não vou me valer só do livro do padre Daniel Franca. Né? Então, os fundamentos, né, eu peguei dele, mas eu vou falar de outras coisas que não estão, digamos, tão bem explicadas no livro. Então, para a gente falar de dignidade do homem, a gente tem que ter em mente um conceito que se chama pessoa. O que é a pessoa? Antigamente, lá nas Grécias, a primeira veio então de uma palavra chamada persona, que significava a máscara que se serviam nos teatros. Depois, passou a significar um papel que alguém desempenha na vida social. No direito romano, significava um representante em matéria judiciária. Então, o que o padre Daniel Franca chama, que já na origem da palavra pessoa, já tem um pouco de dignidade. Por quê? Porque, ainda que fosse a máscara do teatro, geralmente quem fazia teatro, né, eram os escravos. Eles eram aplaudidos pelo teatro, ou seja, era um momento de glória dos escravos. Então a máscara dava a própria máscara dava uma certa dignidade. No direito romano nem se fala, né? Então, tipo assim, a pessoa era digna de representar a outra num processo judiciário. Né? Bom, mas continuando. Na Idade Média, sinônimo de dignidade eclesiástica ou civil, né? E mais tarde, né, passou a significar então, atributos intrínsecos e específicos a respeito do homem. Né? Então, aqui já houve um up no desenvolvimento, principalmente da teologia escolar, que deixou de ser essa função social para ser o homem. O que é o homem? Para responder o que é o homem. Então ele sai de uma conceituação de papel social, ou seja, da sociologia, digamos assim, para a filosofia. A preocupação então passa a ser filosófica. Depois teve uma queda e hoje em dia, né, o que significa a pessoa? É sinônimo de homem, mas sem saber muito direito
o que é o homem. Mas falar homem ou pessoa é como se fossem sinônimos. Mas o que a gente vai ver é que não é bem que eles são sinônimos. Eles são sinônimos, mas a pessoa igual o conceito do que naquilo no homem é essencial. Já vamos ver. Para quem estuda psicologia, né, nós temos que a psicologia vai entender pessoa como partindo de fenômenos. Ou seja, a gente nota que existe o nosso eu corporal, o nosso eu espiritual, o nosso eu social, os nossos sentimentos, os nossos afetos, os nossos pensamentos, e a gente nota que tudo isso, a gente tem consciência de tudo isso e que isso acontece comigo, sem perder a minha identidade. Então eu tenho essas diversas dimensões, né, e não perco a minha identidade. Então para a psicologia isso se chama pessoa. Então é como se fosse essa unidade. Então é a coexistência da multiplicidade de estado psíquico em torno de um centro comum. Esse centro comum, então, seria pessoa. Qual que é o problema dessa conceituação psicológica? Ela não está de todo errado, mas ela é incompleta, porque ela se limita aos planos fenomênicos. Então, o Padre Leonel Franca até dá um exemplo, que tem psicólogo que chama problemas de perturbação psíquica de desdobramento da personalidade. Então, se a gente tomar esse termo de maneira forte, ele seria inadmissível. É como dizer que o louco perde a sua pessoalidade. Isso não é admissível. Então veja, essa definição psicológica, que é, digamos, vamos chamar ela de empírica e fenomenológica, ela ainda é incompleta. Então, para definir a essência da pessoa, é mister ultrapassar a superfície dos fenômenos e atingir o plano ontológico, ou seja, o plano do ser. Então, vamos para a gente ver pessoa, né? Temos que ir plano do ser. Ontologia. Por exemplo, primeira característica elencada. Ele é um indivíduo. O que é indivíduo? Indivíduo é tudo aquilo que subsiste por si mesmo. Só que isso aqui ainda está incompleto. Por quê? Porque o cavalo é um indivíduo também, mas não é pessoa. Mas ele é uma pessoa, carrega esse atributo do indivíduo porque ele subsiste em si mesmo. Mas, como eu falei, como o cavalo também é um indivíduo, não dá para dizer que a dignidade da pessoa, do homem, está no fato dele ser indivíduo. Tem algo a mais. E esse algo é aquilo que diferencia nós de todo o resto da natureza. Que é a nossa natureza racional. Ou seja, o que é o homem? Animal racional. Pelo fato do homem ser animal racional, ele pode usar a sua inteligência para conhecer as verdades da natureza e se elevar acima dos seus sentimentos e dos seus instintos. Não somente isso, quando o homem vê uma verdade, ele ainda caminha para o bem que ela pode trazer. Então, o homem, por causa dessa natureza racional, ganha dois atributos, e esses atributos, junto com a subsistência em si, é que deu a dignidade do homem, que é então a inteligência e a liberdade. Então, a dignidade do homem está no fato dele subsistir de pessoa, ele subsistir em si, ter inteligência e liberdade. Isso faz com que a pessoa, por ela ter dignidade, ela seja um fim em si mesma. Diz o Padre Leonel: cada pessoa é no universo uma obra-prima que não se repete. E toda tentativa de reduzi-la incondicionalmente ao simples mister de um instrumento a serviço de fins temporais, nação ou raça, partido ou Estado, é um pecado que introduz na harmonia das coisas a desordem de uma ruína, de que nada nos poderá consolar. Então vamos aprofundar nisso. Assim, de maneira simples, não vou me aprofundar no caso. Mas o homem, ele tem duas faculdades. Ele tem as faculdades superiores, chamadas superiores, que são duas, então, inteligência e vontade. A inteligência é o apetite que o homem tem em buscar a verdade. E a vontade é aquilo que move o homem para o bem.
Não tem liberdade no mal, só no bem. A liberdade é o bom uso da vontade. E tem as faculdades inferiores, que seria, então, os sentidos, dá o conhecimento sensível, e os apetites, que são as paixões, o que move os apetites são as paixões, que modernamente se entende como emoção. Então, assim, aqui nas faculdades inferiores, né, digamos, populam, a grosso modo, né, populam nossos sentimentos e instintos. E nas faculdades superiores, impera, então, como eu já falei, a verdade e o bem. O homem se preocupa com perguntas como: o que é, por quê, para quê, como. Veja, na natureza só o homem se preocupa com essas perguntas. Os outros animais, eles já está tudo dado pelo instinto deles. É só ver uma coisa. A gente adestra cachorro. A gente trabalha um pouco aqui com os mecanismos do instinto do cachorro para fazer ele obedecer às nossas ordens. Mas falar que se adestra um homem vai contra a dignidade dele. Por quê? Porque o homem é um ser de inteligência. Então, ao ele perceber a verdade, né, ele tem que se mover essa verdade por amor ao bem. Então, não se adestra o humano, se educa o humano. Ou seja, se ensina o homem a viver, a assumir a responsabilidade. Então, isso faz com que o homem, ele tenha, o Padre Daniel Franco é explícito nisso, ele tenha um papel de responsabilidade na vida. O que é bem interessante, que volta àquele conceito de pessoa como máscara. Ou seja, eu tenho uma responsabilidade na vida como se eu fosse como se eu tivesse um papel no teatro em que eu tenho que atuar. Mas a diferença é que eu tenho que atuar com responsabilidade. Então, veja, aquela noção primitiva foi se desenvolvendo até chegar no seu cume dado pela sua própria natureza intrínseca. E daí vem uma coisa muito interessante. Tendo em vista que a dignidade do homem se dá por essas características, subsistência em si, inteligência e vontade, e liberdade, para que serve o direito? Isso é muito importante. O direito ele tem que dar as garantias para o homem para ele poder se desenvolver. Pelo fato do homem ter inteligência, isso significa que o homem vai buscar... O homem é aquele que se pergunta: por que eu estou aqui? Qual é o sentido da vida? Ou seja, ele busca uma finalidade nessa existência. Então, o direito vem ao auxílio do homem para garantir que ele tem os meios de que ele possa, então, chegar ao seu fim. Né? O fim do homem, se a gente for falar naturalmente, é a contemplação das verdades naturais. Se a gente fica na natureza. Né? Mas aí a gente vai ver daqui a pouco a adesão que o cristianismo fez. Né? Mas só para ficar por enquanto só na mera natureza do homem. Então veja, o direito não é uma coisa que é dada pelo Estado, que é dada pelo partido, ou que é dada pela nação. A noção de direito pressupõe uma dignidade do homem. O homem portado de subsistência em si, que é um fim em si mesmo, que busca cumprir, né, a sua missão nessa vida, né, então ele tem que ter esses direitos assegurados para facilitar com que ele adquira essa missão. Então a noção de direito parte da natureza. Então aqui, só numa análise da dignidade do homem, né, já cai a ideia positivista do direito, né, que o direito pode ser criado. Não, o direito é dado pela natureza, né, do homem. Mas tem mais um detalhe. O positivismo acha que, por exemplo, que a lei vale pela lei. Então, você pode ferir um direito natural, por exemplo, da legítima defesa. Né? Que é o que acontece no Brasil. Não, pode dar, pode tirar, é arbitrário. Não é arbitrário. Existe uma natureza a ser respeitada. O que justifica o direito não é a caneta, como acha, não é o comum acordo. Não, é a finalidade do homem. Porque, diferentemente dos outros animais, o homem tem inteligência. Então, ele pode, né, raciocinar, usar a razão para saber, não, peraí, eu tenho uma finalidade a cumprir. Então, e como nós vivemos em sociedade, né, a gente tem que fazer leis, né, para que as pessoas possam se ajudar
suprir suas finalidades nessa vida. Essa que é a função do direito. Então veja como a dignidade é importante. Uma correta noção de dignidade do homem interfere até na maneira como a gente enxerga o direito e as leis. Mas tem mais um detalhe. Antes de chegar, então, onde que entra, né, a religião católica. Isso. Tem que se fazer uma distinção em pessoa, que nós já vimos, né, e personalidade. Esse termo aqui na psicologia tem 10 milhões de definições. Não tem um consenso conceitual. Então, cada autor, quando for falar o que é personalidade, ele tem que definir bonitinho. Se ele jogar a personalidade sem explicar direito o que é, está com treta. Porque tem várias interpretações. Mas o padre Daniel Franco usa uma mais clássica, lá, inclusive da psicologia atomista, se for ver, que é o seguinte: tudo bem, a gente nasce com essa natureza. A gente subsiste em si, a gente tem inteligência, tem verdade. Mas isso não está dado, a gente não recebe a plenitude da pessoa. A gente tem que desenvolver. É como eu falei, a gente tem que ser educado para isso. Né? E aí que entra a personalidade. A personalidade até para usar o termo aqui do Padre Leonel para ser, é o desenvolvimento moral, fruto de um esforço que é dado pela educação. Não do Paulo Freire, tá? Uma educação decente, não do Paulo Freire. Então, é pela personalidade que a pessoa ela vai então tentando chegar à plenitude das suas potências. Ou seja, o que a pessoa tem que aprender? Tem que aprender a usar a sua inteligência para, uma vez conhecida a verdade, né, obedecer e se guiar em relação a ela. Bem diferente do que a gente estava vendo na palestra anterior. Que o que fez o Lutero e o Descartes? Eles apelaram, já estava no embrião deles, o sentimentalismo, que é o quê? É levar as faculdades inferiores para obliterar as superiores. Ou seja, uma inversão total da natureza do homem, da maneira como ele deve agir. Esse que é o problema. E aí agora vem a coisa mais bonita. Isso aqui já seria tudo muito bom, tudo muito bonito. Mas com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, isso ganhou um upgrade assim, sensacional. Diz o padre Leonel Franco: com a revelação cristã, o problema da pessoa transfigurou-se para receber uma solução maravilhosa, digna do primeiro amor. O surto ilimitado para o infinito que constitui a pessoa na primeira fonte de sua dignidade e na raiz de sua nova inquietude, encontrou na generosidade gratuita do dom divino a sua resposta inefável. Olha só. Então, veja, não basta só o homem, mesmo o homem buscando as virtudes, ou seja, adquirindo hábitos para o bem, buscando cada vez conhecer mais a verdade, ser obediente a ela, tá? Por mais que o homem faça isso, ele ainda vai estar inquieto. Porque também é da natureza humana um desejo pelo infinito. Esse desejo por Deus. Então, o Deus, no ato de amor, o que ele fez? Ele se encarnou. Então, continua aqui o Padre Leonel Franco. A bondade infinita, Deus, desceu até o homem e ofereceu-lhe com a graça a participação misteriosa da sua vida divina. Então, veja, até aqui estamos falando de vida natural. Uma vida natural bem ordenada. Que o Aristóteles chegou a desenvolver com... Mas o cristianismo ele vai lá e dá um upgrade, um salto. Deus vem para nos dar uma vida sobrenatural. Aquela que o Lutero, que a gente viu na primeira palestra, o Lutero negou. Quando o Lutero coloca ali uma interpretação, ou quando o Lutero chega e diz assim, opõe natureza e graça, diz que a natureza já é irremediavelmente corrompida, então nega a ação purificante da graça, o Lutero, logicamente, ele nega a possibilidade dessa vida natural. Mas não, ela existe. Deus veio no auxílio do homem para nos erguer, para fazer uma vida sobrenatural que nos faz o quê? Participar, por participação, ou seja, por graça. Ele eleva a natureza do homem a uma natureza divina.
Então a gente participa da vida divina. Quando vem uma paixão, para o Lutero é o seguinte, uma paixão forte contra a castidade. Né? O homem, para o Lutero, como ele tem aquela visão pessimista do homem, o homem não tem forças para resistir a isso. E nós dissemos que não. O homem não só tem forças para resistir isso, né? Como Deus vem em auxílio através da graça. Então, o Lutero está... Então, a vida sobrenatural, a gente participa da divindade. Como é que funciona isso? Funciona assim, ó. Quando a gente é batizado, a gente ganha uma coisa chamada graça santificante. O que a graça santificante faz? Ela é como se fosse um Wi-Fi lá para o céu. A gente ganha uma conexão Wi-Fi para o céu. A amizade de Deus. A gente ganha isso. Ou seja, a nossa alma ela se torna, o termo técnico é deiforme. Ou seja, que é justamente isso. Deus pega a nossa natureza e eleva ela para essa alma mais divina. Então a gente ganha um organismo espiritual que é alimentado pela fé. Então é isso que a gente ganha com a graça santificante. Só que a graça santificante, né, ela não faz nenhuma operação, ela só muda a nossa alma, né, só faz uma conexão lá com o céu. Só, né? Faz, já é muita coisa. Né? Ou seja, eleva a nossa natureza. Pois bem. Porque depois, o que faz a operação é uma coisa que se chama graça atual. Então o que faz Deus? Deus envia. Então é a graça atual. Então o que Deus faz? Ele envia a sua graça para quê? Ele explica o Tanqueray. O Tanqueray explica muito bem isso. Para que ilumine a nossa inteligência, ou seja, a fé vem, ilumina a nossa inteligência e, digamos, aquece a nossa vontade. Então, é isso que a graça atual faz. Então, são graças que Deus nos move, às vezes interiores, emoções interiores, às vezes até por uma homilia, ou seja, por ações exteriores, mas tem sempre esse mecanismo que funciona na nossa natureza. Então, a graça atual ela vem, ilumina a nossa inteligência e aquece a nossa vontade. E aí a gente é capaz de fazer atos que não são atos que têm efeitos sobrenaturais, que é o que nos dá méritos. Então a vida cristã, católica, não é uma vida meramente natural. Ela está englobada na vida do mar. A gente está preocupado com a vida sobrenatural. Que ela não nega a nossa natureza natural. Ela aperfeiçoa ela. E aí leva. Porque nossos atos não vão ser meramente atos bons do ponto de vista humano. Veja, é infinitamente, para Deus, é muito mais meritório. Tipo, vi um mendigo na rua e dei uma esmola por compaixão humana. É um bom ato? É um bom ato. Mas um ato infinitamente melhor e que vai agradar a Deus é se eu der essa esmola porque eu vejo nele Cristo. Ou por amor a Deus. Quando eu coloco o elemento da fé nas minhas ações, não é porque eu faço isso porque eu sou bonzinho. Não, é a graça de Deus atuando sobre mim. Isso é caridade. Por amor, tá? Isso é caridade, né? Isso é caridade. O resto é solidariedade. A diferença, então, isso é caridade, amor sobrenatural. Sobrenatural porque o livro de uma vida é sobrenatural. O caritas, de amor a Deus, né? Isso. O resto, esse negócio dessas doações, chama-se solidariedade, né? E o que o pecado mortal faz? Ele corta o Wi-Fi. Né? A gente perde isso. A gente volta só para o natural. A gente pode até fazer atos bons, não estou dizendo que pode. Mas a gente deixa de ganhar mérito. Então, tipo assim, tá em pecado mortal é uma coisa terrível para nós. Terrível. Porque a gente está longe da amizade de Deus. O cristão hoje em dia perdeu essa noção. Então veja como o Lutero está errado. A graça pressupõe a natureza humana, a purifica e a eleva. A eleva a tornar apto a fazer efeitos sobrenaturais. E aí fica claro aquilo que eles não entendem, que, por exemplo, alguns santos são místicos, né? Isso. Quando dá para aperfeiçoar mais um pouco. Quando a gente só está na esfera natural e a gente vai praticando os bons hábitos, a gente adquire uma coisa chamada virtude. Mas quando a gente está na vida sobrenatural, é o Espírito Santo que infunde essa virtude na gente.
Então a gente adquire virtudes infusas. E quando a gente vai agindo para essas virtudes infusas, nós vamos praticando a gente vai ganhando virtude, mas essas virtudes, por serem infusas, vão sendo meritórias do ponto de vista da salvação. Vai nos purificando, vai nos tornando cada vez mais próximos e íntimos de Deus. Mas Deus pode ainda nos chamar para uma via unitiva, que é o seguinte: não basta, as virtudes infusas não é mais meramente, porque a virtude infusa ainda ela necessita da, como eu disse, ilumina a inteligência e aquece a vontade, ela precisa da nossa colaboração, certo? Mas ela pode chegar a um termo de Deus atuar diretamente na alma, que ela se torna heróica. Ela se torna heróica. Ou seja, é tipo assim, como a gente diz comumente, só Deus consegue ver os corações. Então, num ato de dar uma esmola, não tem como eu saber se a pessoa está agindo por graça natural ou por virtude humana. Isso eu não tenho. Agora, tem certas ações que não tem como explicar humanamente. Então, eu gosto muito do exemplo do Santo Afonso. O Santo Afonso de Maria Gregório, ele foi lá e falou assim, para o padre, ele falou assim, daqui uns, não me engano, 5 anos, daqui uns 5 anos vai aparecer uma pessoa no confessionário, ela vai te contar essa história. Não acredita, a história é essa, orienta ela assim. 5 anos de antecedência. E o padre, e isso realmente aconteceu. Isso não se explica por virtude humana. Então, é óbvio que esse conselho foi um conselho heróico. Heróico na teologia significa que está acima das próprias forças humanas. Ou seja, é como se o próprio Deus te pegasse no colo e te carregasse. Na graça atual, digamos, nas virtudes infusas, Deus está te levando pela mão. Está te levando pela mão. Ele está te ajudando a fazer os bons hábitos, os atos que agradam a Ele. As obras. Veja, fazer ações boas por causa do amor à humanidade, ou por causa da compaixão humana pelo próximo, é o que se chama filantropia. Só que quando a gente faz isso por amor a Deus, é caridade. E a diferença entre as duas coisas é infinita. É só dar um exemplo da Bíblia. Estava lá os fariseus doando dinheiro lá por dentro e tal. E foi uma mulher lá e doou 2 centavos. Que era tudo que ela tinha. Daí Jesus pergunta, qual que tu acha que foi mais agradável a Deus? Por mais quantidade que os caras estavam doando, foi muito mais meritório os 2 centavos. Por quê? Porque ela fez por graça, por amor a Deus. Não por uma mera obrigação ritualística, ou convenção social, ou qualquer outra coisa. Para cumprir a lei. Não, a lei manda eu obedecer. Ser um bom cidadão. Não. Por ela ter feito amor a Deus, não. Esses 2 centavos valeram muito mais. Então, se vocês fizerem doação para o Instituto Santo Atanásio, façam por amor a Deus, para ganhar bastante méritos. Mas eu estou explicando isso aqui para deixar claro que, para mostrar que, como a nossa visão é muito diferente da luterana, a graça pressupõe a nossa natureza, ela aperfeiçoa ela e a eleva para a ordem sobrenatural. Então, como foi grave o erro luterano ao separar a natureza e graça? Ele jogou toda uma vida sobrenatural fora, que é o que a gente tem de melhor. Por isso que o Evangelho é a boa nova. Então, só que, então vou ler de novo aqui o trecho do Padre Leonel Franco. Com a revelação cristã, o problema da pessoa humana, o problema da pessoa, transfigurou-se para receber uma solução maravilhosa, digna do primeiro amor. O surto ilimitado para o infinito, que constitui a pessoa na primeira fonte de sua dignidade e na raiz de sua nobre inquietude, encontrou na generosidade gratuita do dom divino a sua resposta inefável. A bondade infinita desceu até o homem e ofereceu-lhe com a graça a participação misteriosa de sua vida divina. Ou seja, a dignidade do homem se elevou. Por quê? Qual é o fim do homem agora? A fé nos diz qual é o fim do homem. É voltarmos para Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, voltarmos para Deus. Então, no cristianismo, a dignidade do homem se elevou infinitamente. Não é mais a mera dignidade porque o homem continua subsistindo em si mesmo, ele continua tendo inteligência, ele continua tendo liberdade. A graça pressupõe a natureza. Continua tendo isso. Mas tem mais.
Deus atua na alma humana para elevá-la. Para conseguir méritos, ou seja, tesouros no céu. Eu acho isso lindo. Só que aí que vem o grande drama da liberdade humana após, né, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente pode recusar esse dom. Podemos recusar. Então diz o padre Manuel Franco: em vez de abrir-se ao infinito da verdade e do bem, pode o homem cerrar-se nos limites de um egoísmo estreito e estéril, pretendendo levar a autonomia às raias de uma independência absoluta, chega a menosprezar as exigências da verdade e os imperativos do dever. Objetos e pessoas são indiscriminadamente transformados em simples riquezas a serviço incondicionado dos próprios desejos. A satisfação do eu arvora-se em critério supremo que lhes confere a utilidade e regula o uso. Mas procurar o prazer, o poderio, o conforto é por o próprio fim nas coisas ou no gozo efêmero das coisas. É decair miseravelmente da dignidade espiritual. O que faz o homem recusar isso aqui? Isso aqui é tão bom, o que faz o homem recusar isso aqui? Uma coisa chamada orgulho. O orgulho afeta principalmente as nossas faculdades superiores, que são chamadas faculdades espirituais. O que ele fala? A inteligência não se volta para Deus. O que Deus... O que é oração cristã? A gente sempre pergunta para Deus: Deus, o que queres que eu faça? Queres que eu faça? Ou seja, para a graça atuar, fazer a obra que Deus quer que eu faça. Isso é a vida cristã, em resumo. Mas o que o orgulhoso faz? O orgulhoso, ele quer que as coisas tudo girem para si. Então ele não vai tratar o outro como irmão, como companheiro, com dignidade. Ele vai tratar o outro como simples objeto dos seus desejos para conseguir aquilo que ele acha que deve conseguir por ele mesmo. Foi o que fez o Lutero. Foi o que fez Descartes. Eles quiseram partir de si e inventar tudo do zero, em vez de aproveitar, né, a riqueza que muitos já haviam conquistado. No caso do Lutero é mais grave, né, porque ele afrontou os próprios ensinamentos de Cristo. Isso é gravíssimo. E é claro, o homem que recusa isso, ele vai ser infeliz. Porque ele vai colocar a sua felicidade, né, nas coisas que são corruptíveis, né, ou no gozo efêmero que essas coisas podem dar. Né, gozo passageiro. Então, a vida dele vai ser um carrossel de excitação, frustração, excitação, frustração. Ele não vai conseguir ordenar as coisas. Não, eu vou fazer isso, para fazer aquilo. É a vida do homem moderno. O que vai faltar no homem que rejeita a vida sobrenatural é a falta de hierarquia interior. Ele não vai saber direito para que ele quer, ele não vai ter grandes projetos de vida, ele não vai querer se sacrificar para conseguir um bem maior. Não, ele vai querer que tudo concorra para o próprio bem e dane-se o resto. É o individualismo novamente. Então veja, já estão conseguindo ver qual foi a grande contribuição do Lutero para a decadência da dignidade do homem. Mas, essa parte aqui é uma das partes mais lindas do livro, né? A crise do mundo moderno, que eu acho. Mas a outra atitude, se uma atitude é de recusa, a outra atitude é a de abertura. E essa abertura é dada pelo dom de si. Então olha só o que diz o padre Manuel Franco. A pessoa procura pessoa. Olha que coisa linda. Tem gente que gosta de falar com o cachorro, só que o cachorro não vai estar entendendo o que ele vai falar. O cachorro não tem essa inteligência. Agora, uma pessoa pode me escutar e pode me entender, porque ela também tem inteligência. Pessoa procura pessoa. Mas uma pessoa não se orienta para outra senão por um ato de amor. Entre coisas, uma relação de utilidade pode subordinar integralmente uma à outra. Então, entre a pessoa e uma coisa, eu estou preocupado em como eu vou usar essa coisa no meu próprio bem. Então, eu vou usar esse copo para colocar água e saciar minha sede. Eu estou simplesmente, a minha relação com o copo é simplesmente de utilidade. Mas isso é a nossa relação com as coisas. Mas uma relação do espírito, ou seja, pessoas dotadas dessas faculdades superiores, é isso que o espírito significa aqui. Um espírito não se ordena a outro espírito, senão por um dom livre de si mesmo, que sem o destruir, o aperfeiçoa. Olha o que é o amor. O amor é eu me doar para outra pessoa, para que sem destruir ela, eu ajude ela a se aperfeiçoar. O que significa esse linguagem cristã? Ajudar ela a se tornar mais santa. Isso é o amor.
Não há, pois, solução para o problema do homem, senão no dom de si mesmo ao infinito. Por quê? Porque de onde a gente vai tirar, né, as graças para conseguir fazer esses atos nobres? Porque para eu ajudar o outro a me elevar, primeiro eu tenho que contar com a ajuda de Deus. Ou seja, eu recebo as graças para fazer as obras. Então, eu tenho que contar com esse infinito em maiúsculo. Este amor é estático, transformador e unitivo. Faz-nos sair de nós mesmos para unir-nos de maneira inefável à fonte do ser e de todo o enriquecimento no ser. Todo progresso na graça é um progresso na expansão e no enriquecimento da pessoa, condicionado sem dúvidas por sacrifícios e renúncias dolorosas. O dom de si é a realização integral de si. Amar a Deus é a razão essencial do homem e de sua felicidade suprema. Então veja, mais do que, olha o que entende, mais do que a atividade do homem ser do fato de subsistir em si, ele tem inteligência e ele tem liberdade, está no fato de que Deus ama os homens. Ou seja, o homem é muito, ou, para usar a linguagem bíblica, o homem é imagem e semelhança de Deus. Ou seja, é um motivo superior ainda aos motivos meramente naturais. Os motivos naturais já não são nada desprezíveis, mas o motivo, colocando a fé, iluminado pela fé, ou seja, a nossa razão iluminada pela fé, dá um motivo adicional para a dignidade do homem, que é a relação com Deus. É importante aqui colocar que quanto mais a pessoa está na graça, né, mais ele assemelha-se a Deus, né? Mais ele se torna a imagem, porque Deus é um ser inteligível puro, né? E quando a gente busca a inteligência, que é baseada na fé e na graça, a gente se aproxima mais ainda, né? O que Lutero fez foi aos contra, né? Isso, é isso que eu ia falar para encerrar. Então, para encerrar, o que Lutero fez? Então, por que Lutero começou a decadência do homem? O Lutero tirou essa relação aqui, ó, da fé iluminando a inteligência para aquecer a vontade, ou seja, a atuação da graça. O Lutero basicamente desprezou essa parte superior do homem e deu muita atenção a isso aqui. Lembrem, o que ele achava que era fé era um sentimento de confiança. Ou seja, está aqui na própria Bíblia. Não, para eu saber se uma coisa é verdadeira ou não, eu tenho que usar a minha inteligência, não o meu sentimento. O sentimento pode enganar. Às vezes eu quero matar uma pessoa, mas eu sou amigo dessa pessoa. Mas às vezes o sentimento é de querer matar, esganar essa pessoa. O sentimento vai e volta. É um critério terrível, instável de veracidade. O critério mesmo é de verdade, aquilo que não muda, as coisas como elas são. Nós temos, como católicos, a gente tem o dever de saber disso. Uma vez que a gente sabe disso, a gente vai ver a teologia protestante, aquelas raízes da teologia protestante, furada. Eles estão tirando, o Lutero nos tirou o melhor. Quer dizer, tirou dos protestantes o melhor, que é isso aqui. Então, óbvio, a consequência é a dignidade do homem caiu. Atacou a razão, atacou a liberdade. Quer dizer, não atacou a razão, atacou a vontade, dizendo que quando vem um instinto muito forte, a gente não consegue superar ele, ou seja, basicamente o homem não tem liberdade. Ele só reage aos instintos que vêm. A decadência é o precursor do Freud, o Lutero também. Na união dessas duas palestras se vê como que... Então, Lutero pode, de certa maneira, ser dito como o pai da crise moderna. Ele bagunçou filosoficamente, teologicamente, filosoficamente e psicologicamente a natureza o modo como as pessoas enxergam, né, o homem e a sua finalidade.